da aprovação do governo Lula. Os levantamentos divulgados desde a metade de fevereiro indicam uma tendência de queda na avaliação positiva da administração. Pelo menos 5 estudos registraram um crescimento dessa reprovação do presidente da República. O sinal de alerta do governo aumentou ainda mais quando os números indicaram que até mesmo nos estados da Bahia e Pernambuco, o apoio de Lula está perdendo espaço. A produção do Jornal da Manhã conversou com cientistas políticos para analisar esse mau momento da gestão de Lula. O Edinaldo Ribeiro, que é professor de Ciência Política da Universidade Estadual de Maringá e diretor de pós-graduação da Associação Brasileira de Ciência Política, analisou a situação. Vamos ouvir o parecer do cientista político. Um ponto importante é a consolidação da tendência de queda da avaliação do governo, né? Chama atenção principalmente os estados do Nordeste, mas esse é um sinal de que é uma consolidação nacional dessa tendência, né? Se é possível reverter essa situação nesse tempo até a próxima corrida presidencial, é muito difícil de prever, mas quando nós estamos falando de uma tendência já consolidada, não é, ao longo dos últimos 3 meses pelo menos, é algo difícil. Claro que a possibilidade de um outro nome da esquerda substituir o presidente Lula na disputa no próximo pleito pode reverter totalmente a situação, de modo que é muito difícil fazer previsões nesse momento sem essas definições de quem será o candidato da esquerda, principalmente. O professor e cientista político Máximo Della Justina levantou alguns pontos que podem ter impactado nessa queda da aprovação de Lula. Vamos entender então quais são essas possibilidades. A queda da popularidade do presidente da República na metade do mandato no Brasil é algo normal, natural da nossa própria política, dado o desgaste próprio de governar um país, né? Dado o fato de que também deputados e senadores são bastante ousados na pretensão de garfar cada vez mais emendas parlamentares para atender suas bases eleitorais, usa como estratégia, como moeda de troca, a acusação ao governo de estar fazendo pouco, não estar fazendo nada, cometendo erros, no intuito de barganhar, não é? Também há de se ter em mente que a oposição usa uma militância digital sem trégua, com palavras e estratégias que tocam a mente e o coração das pessoas, que passam a acreditar. O eleitor, o consumidor, ele é muito sensível à parte econômica, então tudo que chega à mesa é o guarda-roupa do indivíduo. Se subir o preço da carne, do leite, do ovo, do café, obviamente a própria oposição vai acusar o governo, mesmo quando não é o governo que decide o valor desses produtos. Também é normal que da metade do mandato em diante a oposição queira desconstruir a imagem do presidente para construir uma imagem alternativa, a velha estratégia de apresentar o diabo e depois o exorcismo. E no geral também parece-me que nós brasileiros não gostamos da política normal. A gente gosta de um pouco de instabilidade, de barulho, e quando isso não acontece, parece que o governo não está fazendo nada. E nesse sentido também cabe ao governante mostrar mais o que faz e ter estratégias de relações públicas um pouco mais convincentes junto à população. Trazendo diferentes pontos de vista aqui para depois jogar para o debate na bancada. Olha, o advogado e cientista político Roosevelt Arraes também comentou essa situação atual da administração federal. Vamos ouvir? O governo mostra, né, pelo menos um desempenho quanto à empregabilidade bom, não é? Ou seja, a gente está com um índice de desemprego menor no país, porém, a questão econômica, notadamente, a inflação que afeta especialmente as pessoas com menos renda, está pegando muito, especialmente a questão da inflação de alimentos. Esse descontentamento com a economia e com a questão da carestia do custo de vida mesmo, né? Ela está pegando muito na imagem do governo. Entre 30% e 40% das pessoas nos estados não tem uma visão ideológica pré-definida. Então, provavelmente para essas pessoas, as questões relacionadas à economia vão pegar muito na decisão do voto, e não só a questão ideológica. Então, a preocupação que a gente tem visto do governo de lançar mais recursos na economia, liberar o fundo de garantia, enfim, essas políticas, vamos dizer, de caráter de incentivo econômico mais imediato e direto para as populações mais vulneráveis, pode ter como objetivo, sim, tentar melhorar a imagem do governo e, obviamente, angariar votos futuramente. Então, parece que o governo percebeu isso e está atuando justamente para tentar conter essa crescente
crítica, né, e desconfiança que a população vem manifestando. O cientista político e professor Paulo Ferracioli falou sobre a queda na aprovação de Lula com um impacto direto relacionado à economia. Vamos ouvir. É possível relacionar isso de maneira direta com a inflação existente no Brasil. Também há um alto número de pessoas que acreditam que a economia tem piorado nos últimos anos, nos anos do governo Lula, e a inflação constante, especialmente no preço dos alimentos, que afeta a todos, é sim um dos principais fatores que tem pesado para essa avaliação negativa que vem crescendo cada vez mais. Nós estamos em fevereiro de 2025 e as eleições acontecem só em outubro de 26, então há mais de 1 ano e meio ainda de distância, e ainda há tempo para que o governo Lula possa reverter essa queda na aprovação. Mas isso vai depender tanto de fatores alguns que não são do controle do governo, como questões climáticas, a variação do dólar, quanto outros nos quais ele pode agir para tentar diminuir a inflação e apostando em medidas de responsabilidade fiscal ou em outras medidas que sejam suficientes para tentar conter essa alta nos alimentos, tentar aquecer a economia e que isso repercuta na vida do cidadão para que essa impressão sobre a economia passe a ser positiva e isso gere uma aprovação ao governo. Vamos lá, já tem alguns dias que a gente está tratando sobre esse assunto, se debruçando sobre pesquisas, porque a gente está em ano pré-eleitoral e isso influencia bastante no momento do país, politicamente e economicamente. O que está acontecendo, basicamente, perto aí de tudo que os analistas trouxeram, mas também um ponto que não foi lembrado, é que o governo petista prometeu muito durante o período das eleições e não entregou nada daquelas promessas. Foram promessas grandiosas relacionadas a muitos investimentos no país, mas também as promessas populescas, como o chopp e a picanha para a população, que não chegaram. Muito pelo contrário, o supermercado ficou mais caro. E aí a gente volta a falar da pauta econômica, como o supermercado, como a vida, o dia a dia, o combustível impacta e influencia a mentalidade do brasileiro em relação ao nome que está governando naquele momento ou não. E aí veio a fala do primeiro analista político que a gente trouxe aqui nessa pauta para falar sobre esse assunto, o Edinaldo Ribeiro, que me chamou a atenção. Ele usou em diversos momentos o termo consolidação da tendência de queda. São 3 meses já num rumo de queda e o que os analistas e os especialistas em pesquisas observam é justamente quando um dado está consolidado. Não existe mais uma dúvida de que a curva está para baixo em relação à aprovação da população brasileira sobre o governo de Lula. E aí já se fala em baixas chances de reverter essa popularidade. Por outro lado, o que está acontecendo em Brasília? É Lula mexendo em ministério, é Lula cobrando mais agressividade por parte dos ministros para entregar políticas públicas. É Lula subindo em palanque e fazendo ali discursos novamente mais populescos, a fim de atingir ali aquele eleitorado raiz do PT, que também já está se desviando do próprio Lula. E, é claro, também pedindo as entregas que nunca chegaram. Lula disse no primeiro ano desse terceiro mandato que estava ainda refém da herança maldita de Bolsonaro. Aquela desculpa de todo primeiro ano, de todo presidente que chega após um sucessor. No segundo ano, vamos lá, Lula disse, estamos fazendo grandes investimentos, eles vão aparecer nos próximos meses. Não veio. No próximo ano, Lula disse, os investimentos ainda não chegaram. Ano que vem vocês vão sentir, a economia está fraca porque nós estamos investindo muito no país. E não está mais colando isso para a população. O que o brasileiro precisa é de qualidade de vida agora. E não investimentos super grandiosos que parecem invisíveis, que parecem não existir e que não chegam nunca. Essa consolidação, agora conversando com você também, Carlos Cobalt, como você entende essa tendência consolidada? De fato, o nome de Lula ainda pode ganhar popularidade, inclusive nos estados onde ele tem um eleitorado ali, uma base eleitoral mais firme, ou a situação está ficando curta para ser revertida por conta do tempo? Ano que vem tem eleições. Está ficando curta, cada vez mais curta essa possibilidade de reversão. A gente vê, as pesquisas já indicavam essa consolidação, principalmente aqui na região sul, já avançava para o sudeste e agora nós estamos começando a ver essa consolidação nacional, já começando a pegar estados até então que eram
muito simpáticos ao presidente Lula. Na questão aí que a pesquisa trouxe, a questão da Bahia e também de Pernambuco. Então, é sim motivo de muita preocupação e o Palácio da Alvorada sabe disso. Agora, é preciso mudar. Veio agora essa promessa dessa reforma ministerial de que poderia dar um novo oxigênio para o governo. Até então, as mudanças que foram anunciadas, a gente não viu essa oxigenação. A gente trouxe aí a informação de que a Gleisi veio para o Ministério da Articulação Nacional, de Relações Institucionais, né? Mas na prática é um Ministério de Articulação Nacional, principalmente com o Congresso Nacional, que não agradou. Os partidos de centro esperavam que tivessem ali um representante para abrir e melhorar esse diálogo com o presidente Lula. O Lula apostou, dobrou a aposta e colocou Gleisi Hoffmann, que não é a mais habilidosa, vamos dizer assim, nesse trato com os partidos, principalmente os partidos de centro e partidos de direita. Você tem a reforma, ali a troca da Nízia. O Lula optou por Alexandre Padilha, dentro também do próprio PT. Então, por enquanto, essa reforma, que deve agora se intensificar nos próximos dias, agora após o Carnaval, a gente tem que esperar nomes que tragam novidades para o governo. Porque até então é mais do mesmo, estão trocando postos apenas ali. Hoje veio informação, ontem na verdade, que o presidente Lula agora pensa em Guilherme Boulos para a Secretaria-Geral. Um cargo ali que dialoga muito com os movimentos sociais. Mas você não vê uma mudança principalmente de rumo. Não vamos nem falar então em troca de ministro, o Fernando Haddad na economia, mas tem que mudar a postura do país em relação a isso. É preciso uma guinada de 180 graus, porque senão nós vamos continuar patinando nos problemas que o Brasil está vivendo. Alta da inflação, o preço dos produtos no mercado cada vez mais altos, aí vem sempre essa desculpa do dólar, da questão climática. Até quando isso? Porque os preços estão aumentando mês a mês. Teve um dos analistas ali ouvidos que me chamou bastante atenção, que ele falou assim, dessa dicotomia ali entre o diabo e o exorcismo, né? Está se criando o diabo para depois trazer essa solução que seria o exorcismo. É possível reverter? Essa é a grande pergunta. É possível reverter, dá tempo ainda. Nós temos 1 ano e meio, mas a guinada tem que ser imediata, de 180 graus, porque senão a cada dia que passa fica mais difícil reverter esse cenário bastante pessimista que a gente está vivendo hoje. E tem um detalhe, né? A credibilidade do governo, ela vem ruindo nesse processo. Não é só a questão da gestão que você consegue colocar nos trilhos, mas também existe uma reputação que vem se derretendo a cada pesquisa que sai no mesmo sentido. O Lula atravessa um dos momentos mais delicados de todos os mandatos dele, de todas as avaliações de popularidade dele. Eu ouso dizer, inclusive, que é o pior de todos eles, né? A sensação que está diante da sociedade toda, inclusive dos próprios eleitores do PT, é de que o governo discursa muito e entrega pouco. Fala bastante, mas resolve minimamente a questão e ainda por cima não renova nem o discurso, nem os métodos. Então isso vai levando a uma credibilidade. Você fica escutando que as coisas vão mudar, que as coisas vão melhorar, que é só esperar mais um pouquinho, que um ajuste vai ser feito a partir de agora e a sua realidade permanece a mesma. Você olha os movimentos que o governo toma, não tem nenhum que realmente sinalize cortar na própria carne, né? A gente já teve avaliações de economistas e eu conversei com alguns que disseram, a primeira sinalização seria você reduzir o seu próprio tamanho para dar um sinal sério à sociedade de que você tem um compromisso com a questão de responsabilidade fiscal, em vez de ficar colocando ali gastos orçamentários como se não houvesse amanhã, e alguns inclusive até protegidos por sigilo, por questões ali ligadas a justificativas oficiais para tudo isso. Quem quer de verdade sabe qual é o caminho das pedras, né? Nos últimos dias surgiram avaliações que dizem que o presidente Lula, ele estaria, de certa forma, vou usar uma palavra um pouco pesada aqui, mas alienado, apartado da realidade. Por quê? Porque falta aquela pessoa que chegue perto e diga a verdade, aquele amigo sincerão, assim, que vem e diz para você qual é a realidade das coisas que se apresentam.
toda vez que sai uma pesquisa, e essa pauta aqui é um resumo de todas elas, basicamente, a leitura do governo é: calma, a pesquisa não é bem assim, você olha só por um ângulo, você não abraça a pesquisa como um todo. E a única movimentação que você percebe do governo, né, que traz ali um endosso do discurso, e que a gente não via há um certo período de tempo, digamos assim, para tentar minimizar suas ações, é o antagonismo com Jair Bolsonaro. A tábua de salvação do governo foi essa denúncia da Procuradoria-Geral da República ao Supremo Tribunal Federal para reforçar o discurso do nós contra eles. A ação do governo mesmo, por enquanto, ninguém viu. Vamos trazer aqui os nossos ouvintes para essa conversa. Tem muita mensagem chegando no nosso canal do YouTube, também no WhatsApp. Lembrando, você faz parte aqui da bancada do Jornal da Manhã Paraná, então você pode mandar e deve a sua opinião, a sua análise também, a sua crítica, a sugestão, o que for para o nosso WhatsApp. O telefone é o 41 984 18 1071. 984 18 1071. O Francisco Juberlito mandou a mensagem aqui dizendo: só falta colocar o Zé Dirceu dentro de um ministério, e chegou a surgir essa especulação, né, Carlos Cobo? Eu ia destacar justamente essa participação, Beatriz, porque de fato o Zé Dirceu tem se aproximado cada vez mais do presidente Lula, tem entrado, entre aspas, cada vez mais dentro do Palácio da Alvorada, porque é um político que pode sim ajudar o presidente Lula com uma visão e principalmente o Zé Dirceu todo mundo pode ter muitas críticas a ele, foi alvo do mensalão, enfim, mas há que se reconhecer, ele tem uma habilidade política para lidar ali com os partidos, e que isso pode ser sim uma forma de salvar o governo Lula. Só que quem está à frente agora é a ministra Gleisi Hoffmann, futura ministra, assume agora segunda-feira. Esse é o cara, Rafaela, que você falou que pode ser o sincerão do Lula, que pode chegar ali e apontar os erros do governo, porque além de ministro e assessores, você, além de bajular o presidente, você tem que apontar erros. Esse é o sincerão que a Rafa citou agora há pouco, de citar os problemas e apontar os caminhos e as soluções. Olha a que ponto chegamos. Zé Dirceu pode ser o salvador da pátria, Rafa. A gente vai acompanhar os desdobramentos, mas assim, por enquanto essa reforma ministerial que você tem é mais PT do PT. Pelo PT. É o PT pelo PT, que você vai acompanhando quem entrou, o Sidônio, a Gleisi, você coloca o Alexandre Padilha, então você não vê outras forças políticas entrando neste governo, né? Um recado muito claro de como funciona a cabeça do presidente Lula. Para ele, o PT é a melhor escolha, seguindo essa linha, inclusive com perfis que tiveram ali, como José Dirceu, né? Uma leitura de muita militância ideológica, político-partidária, né? E talvez nem tanto trânsito assim com partidos do Centrão. Então tem ali uma leitura mais radical, né? Tanto da Gleisi quanto do José Dirceu, que embora tenha ali uma conversa mais amena, digamos assim, parece que toca melhor essa questão. Ainda assim, é um PT raiz, a gente pode dizer assim, né? E aí, você tem um termômetro de como o governo vai tocando, né? Se vai dar certo ou não, a gente vai saber muito em breve. O que o presidente Lula quer agora, ao atrair o Centrão, é já firmar um casamento ali para 2026. Para o processo eleitoral. É isso que ele quer. Ele está esperando essa sinalização para abrir os ministérios para o Centrão, o que dificilmente vai acontecer. Já tem partidos pensando em desembarcar já há 1 ano e meio da eleição de 2026, já pensa em sair do governo federal. Ted Andrade também